do segundo ano 1 e do segundo ano 2, como estão? Espero que estejam bem. Tia Jesuína e tia Sandra, estamos muito bem. Bem, criança, hoje o nosso conteúdo do dia 10 de novembro de matemática será medida de comprimento, ok? A agendinha de vocês vai estar na hora da correção, no slide, ok? Então, hoje nós vamos trabalhar com as páginas 228 a 235 e a atividade de 230, 231, 232, 233, 234 e 235. Na hora da correção, aproveite para copiar a agenda do dia, ok? Bem, crianças, para organizar o espaço em que vivemos, medir é uma tarefa. Muitas vezes, imprescindivelmente, a gente precisa medir algo dentro da casa da gente, ou seja, a mesa, uma parede, tirar a medida de uma janela, tirar a medida de uma geladeira para ver se dá certo no local que a gente quer colocar, não é isso? Então, para facilitar essa comunicação entre as pessoas, houve a necessidade de criar pequenas medidas patrocinadas em medidas, ou seja, né? Vamos mais na frente falar sobre isso aqui. Há muitos anos as pessoas utilizavam parte do corpo para medir, ou seja, usava os pés, usava as mãos, digamos aqui, uma parede, né? Queria tirar a medida da parede, contava com os palmos, ou então utilizava os próprios pés, os dedos. Hoje em dia algumas pessoas costumam medir tecido usando a posição do braço, né? Para ver se dá 1 metro, não é isso? Então, mas causava muita confusão, tipo, o indivíduo encontrava um resultado diferente para a mesma medida. E isso, o braço de um não era igual ao do outro, certo? Então, o tempo foi passando e criaram novas medidas, como a trena e também fita métrica. Hoje em dia, para medir comprimentos, podemos usar vários tipos de instrumentos. A trena, né? A fita métrica, entre outros tipos de metragem. De metros articulados também tem, uns de madeira que os pedreiros sempre usam. Já a tia Jesuína vai falar também. E também temos o nosso material do dia a dia escolar, a régua. Lembram? Isso. Criança, um metro ele pode ser dividido em 100 partes iguais. Cada uma dessas partes tem o nome de centímetro, que a gente abrevia C e o M, né? Você pode pegar sua régua e observar. A maioria das réguas que a gente trabalha na escola é 30 centímetros e tem um também de 10, não é isso? Muito bem. Criança, agora dê uma pausa no vídeo, abra o seu livro de matemática, resolva as páginas 230 a 235. Em seguida, tia Jesuína voltará com a correção, ok? Vamos lá, crianças do Colégio 21 Educar. Vamos rever a nossa agenda. Aliás, copiar a agenda agora, né, do dia. Agenda de Matemática, 10 de novembro de 2020. Conteúdo: medidas de comprimento, página 228 a 235. Atividade, página 230 a 235. Vamos lá. Página 228, medidas de comprimento, medindo e comparando. Bem, crianças, vocês estão vendo aí algumas gravuras, né? Das crianças medindo o chão com os pés, a menininha também aqui com os pés, em dupla, né, os dois, com a mão, né? Com isso, nós aprendemos que, há muitos anos atrás, as pessoas utilizavam a parte do corpo, como os pés, as mãos, os dedos, os braços, para medir. Mas isso causava muita confusão, pois
Cada indivíduo encontrava um resultado diferente na mesma medição. Ou seja, algumas crianças tinham pé maiores, né, um número, e a outra tinha maior e terminava em pequenas confusões. Já na página 229, o metro e o centímetro, nós temos aqui um metro de madeira, fita métrica que as costureiras usam, né? A trena e o metro articulado. A unidade padronizada de medida de comprimento é chamado metro e é representado pela letrinha M. Observe essa régua, crianças. A unidade indicada nessa régua é o centímetro, que a gente escreve o C e o M. Muito bem. Passando para a página 230, na atividade. Primeira questão. Use o seu palmo para medir os objetos indicados e escreva a resposta abaixo. A. A largura do palmo da mesa mede. Pessoal, a largura da porta da minha sala de aula mede. Pessoal. C. Todas as pessoas da sua turma encontraram o mesmo resultado? Bem, crianças, nós não estamos em sala de aula, né? Segunda, na fotografia abaixo, o palito de fósforo tem um comprimento maior, ou menor, ou igual ao comprimento do lápis? Muito bem, menor. Terceira, agora observe as imagens e compare. O lápis é do mesmo comprimento de quantos palitos de fósforos? Assinale a opção correta, a terceira, né, crianças? Muito bem. Olha o cestinho de lápis. Passando para a página 231, quarta. Com um pedaço de barbante de 1 metro de comprimento, meça alguns objetos da sala de aula e complete o quadro abaixo. Vocês podem fazer isso em casa se quiser, né? Nós não estamos na sala de aula. Então, pulando para a quinta questão. Use a régua para medir em centímetros a altura de cada figura. Muito bem, 7 centímetros, 4 centímetros e 9 centímetros. Sexta. Agora compare as medidas das figuras da atividade anterior e complete as frases. A. A altura da boneca mede 3 centímetros a mais do que a altura do carrinho. B. A altura da boneca mede 2 centímetros menor que a altura da carteira. Muito bem. Não esqueça de corrigir sua tarefinha com lápis. Se errar, apague e faça novamente. 238, sétima questão. Use uma régua para medir e depois responda. Quantos centímetros mede o menor de seus dedos? Pessoal, né, criança? B. E o maior? C. Quantos centímetros mede seu lápis? Questões pessoais. Oitava. Mônica usou uma régua para desenhar os lados dos quadrados. Colorido abaixo. Observe. A. Se medir, responda. Qual é a cor do quadrado do lado maior? Amarelo. Qual é a cor do quadrado do lado menor? Vermelho. Muito bem. B. Agora use uma régua para obter as medidas dos lados de figura e confirma sua resposta. C. Qual a maior medida do lado que você obteve? E qual é a cor do quadrado? 5 centímetros, amarelo. D. Qual foi a menor medida do lado que você obteve? Qual é a cor do quadrado? 2 centímetros, vermelho. Passando para a página 235, 233, 1 milímetro, né? Nós estamos vendo aqui, né, que tem a Helena medindo aqui. Cada uma das 10 partes iguais em que o centímetro foi dividido é chamada de milímetro, abreviado MM, né? O grão de arroz medido por Helena tem 5 milímetros de comprimento. Podemos relacionar 1 milímetro com 1 centímetro. Vejam aí, 1 centímetro igual a 10 milímetros, 10 centímetros igual a 100 milímetros. Muito bem. Passando para a página 234. Atividade. Primeira, qual a unidade de medida mais adequada para medir o comprimento indicado de cada objeto abaixo? O metro, o centímetro ou o milímetro? Na mesa, né? 1 metro, no livrinho, 1 centímetro e no grãozinho, milímetro. Segunda, observe as imagens dos animais e assinale qual é a unidade de medida mais adequada
para expressar a altura de cada um deles. O rinoceronte, 1 metro, a formiga, 1 milímetro e o coelhinho, 1 centímetro. Muito bem. Terceira questão. Meça com a régua o comprimento da linha roxa. Depois complete a frase. A linha roxa tem 13 centímetros ou 130 milímetros de comprimento. Muito bem, crianças. Chegamos aqui ao final da última atividade, né? 235, resolvendo os probleminhas. Primeira, observe e compare as medidas da altura representadas abaixo. Nós temos aqui 1,30 m, o Luciano 90 centímetros e a Renata 1,10 m. A. Qual é a criança mais baixa? Luciano. B. Qual é a mais alta? Cíntia. Qual a criança que mede mais de 1 metro? Cíntia e Renata. Quem tem menos de 1 metro? Luciano. Quanto falta para essa criança atingir 1 metro? 10 centímetros. Muito bem. Segunda, todos os dias Eduardo caminha 250 metros da casa até a praça e mais 220 metros até a padaria. No retorno para casa, Eduardo volta pelo mesmo caminho, isto é, da padaria até a praça e da praça até a casa dele. Nesse trajeto ao todo, quantos metros Eduardo caminha? Muito bem. Eduardo caminha 940 metros por dia. Ok? Bem, crianças, beijo. Até a próxima aula. Fique com Deus. Não esqueça de providenciar o material da aula de arte, tá? Nosso Papai Noel. Uma lata de leite ninho vazia e limpa, 30 centímetros de fitilho cor vermelha, um pacote de algodão, cola para colar isopor, tesoura sem ponta, 2 botões cor preta, 30 centímetros de TNT cor vermelha e meia folha de papel de presente natalino, tá? Beijos. Beijos e beijos e beijos. Até a próxima.